Bom dia, minha gente do primeiro ano. Olha só, hoje a gente vai falar um pouco sobre gráfico da função do primeiro grau, certo? Essa parte aí está na sequência do nosso livro didático, certo? Lá na página 87. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o gráfico da função do primeiro grau, da função afim, polinomial do primeiro grau. E a gente vai ver também um pouco sobre a construção do gráfico e a relação dos coeficientes da função com pontos do gráfico, certo? Então, olha só, função do primeiro grau. A gente já viu a definição de uma função polinomial do primeiro grau, né? A função do primeiro grau é uma função nesse estilo aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Só que para ela ser do primeiro grau, toda função do primeiro grau é uma função afim, certo? Só que existe a função afim que não é do primeiro grau, que é a função constante. Então, essa aula a gente vai deixar um pouquinho a função constante de lado e vamos trabalhar a função polinomial do primeiro grau, que é a função que o x aparece, certo? É a função que o a é diferente de zero e o x aparece, certo? Então, a gente tem aqui a forma genérica de uma função polinomial do primeiro grau, onde esse a e esse b nas nossas funções são números reais, e para ela ser polinomial do primeiro grau, o a tem que ser diferente de zero, certo? Então, a gente está trabalhando com as funções afins, excluindo a função constante, certo? A gente está trabalhando aqui nessa aula com as funções especificamente do primeiro grau. Olha só, o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser uma reta oblíqua aos eixos x e y do plano cartesiano. Então, sempre que a gente for trabalhar uma função do primeiro grau, o gráfico vai dar uma reta que vai ser oblíqua a esses dois eixos. É uma reta que corta os dois eixos em algum ponto, certo? Então, a função polinomial do primeiro grau, o gráfico dela vai ser uma reta que vai cortar tanto o eixo x quanto o eixo y, certo? Se for uma função constante, que não é o que a gente está estudando aqui, ela vai ser uma reta paralela ao eixo horizontal. Depois a gente vê isso com mais calma, certo? Mas se for uma função do primeiro grau, aí a gente vai ter uma reta que corta tanto o eixo horizontal quanto o eixo vertical, certo? Então, olha só. Falando um pouquinho de geometria aqui, a gente tem o primeiro postulado de Euclides. Quem foi Euclides? Euclides foi um grande matemático que deu grandes contribuições para a geometria, do jeito que a gente estuda ela hoje, a geometria plana. Então, Euclides, no trabalho dele, nos livros que ele escreveu lá, um dos postulados da geometria é esse aqui, que para desenhar uma reta, a gente só precisa saber de dois pontos pertencentes a essa reta. Se você marcar dois pontos aqui, ó, botar a régua em cima desses dois pontos, já dá para traçar a reta. Então, sabendo dois pontos distintos, dois pontos diferentes, a gente consegue determinar a reta. Como a função polinomial do primeiro grau dá uma reta, e a gente vai traçar o gráfico de algumas, então a gente só precisa descobrir dois pontos desse gráfico, dois pontos dessa reta. Olha o exemplo aqui. Vamos construir o gráfico dessa função aqui. F de x igual a 2, x menos 3. Então, para a gente construir o gráfico dessa função, a gente vai seguir aquelas etapas que a gente fez, que a gente viu no capítulo anterior de função, certo? Do conceito de função. Então, para construir o gráfico de uma função afim, a gente precisa descobrir dois pontos. Veja só, aqui a gente vai construir uma tabela, escolher dois valores para x. Aqui nesse caso, a questão, quem elaborou, escolheu esses dois valores. Poderiam ser outros valores, certo? Se a questão não der esses valores de x, você escolhe ao seu gosto. Beleza? Então, aqui, para essa questão, a gente vai
usar esses dois valores, x igual a menos 1, x igual a 2. Aí a gente precisa descobrir o y, né? A saída para esses dois valores de x. Como é que a gente faz para descobrir? A gente substitui dentro da função, né? A gente substitui esses valores de x para descobrir a saída para cada um deles. Então, o f de menos 1, a saída quando x for menos 1, dentro da função, no lugar de x, a gente coloca menos 1 e calcula. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes menos 1, que dá menos 2, menos 2, menos 3. Menos 2 menos 3, se eu devo 2 e devo 3, vou ficar devendo 5. Então, quando o nosso x for menos 1, o nosso f de x, o nosso y vai ser menos 5. Aí a gente vai ter esse par ordenado aqui, ó, menos 1 e menos 5. Dentro dessa função aqui, quando x valer menos 1, y vale menos 5. Agora a gente vai calcular o f de 2, vai calcular a saída quando x for 2. Então, no lugar de x aqui, ó, no lado direito da função, a gente coloca 2 agora. Então, vai ficar 2 vezes 2, né? Ó, 2 vezes x, que agora vale 2, menos 3. Resolvendo primeiro a multiplicação aqui, 2 vezes 2, que dá 4, menos 3. 4 menos 3, que dá 1. Então, a gente descobriu o y quando x valer 2. Aí, a gente vai ter esse par ordenado aqui, ó. 2 e 1. Então, com esses dois pares ordenados aqui, que foram encontrados dentro dessa lei de formação, já dá para a gente traçar o gráfico dessa função, certo? Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente precisa do plano cartesiano, né? A gente precisa dos dois eixos aí. Aqui, ó, a origem do plano cartesiano. Os x estão no eixo horizontal. Os valores de y estão no eixo vertical. A gente tinha quais pontos? Quais foram os pontos que a gente encontrou? A gente encontrou o ponto menos 2 e menos 5. E a gente encontrou o ponto 1 e 2. Como é que a gente localiza esses pontos no gráfico? Primeiro esse aqui, ó. Ó, x vale menos 2, ou melhor, menos 1, né? Deixa eu voltar aqui. X vale aqui menos 1. Eu me confundi aqui na hora de colocar o ponto. Deixa eu consertar isso aqui. Aqui na verdade é menos 1 e 5. Os pontos que a gente encontrou foram menos 1 e 5. E a gente encontrou 2 e 1. Eu troquei aqui, troquei as bolas. Deixa eu consertar. Aqueles pontos que a gente calculou lá no slide anterior, eu estou só reescrevendo eles aqui para a gente poder analisar o gráfico e poder botá-los no gráfico. Olha só. Menos 1 para x, menos 5 para y. Esse ponto aqui, ó. A partir do zero, na horizontal, a gente tem menos 1 para x. E a partir do zero, na vertical, a gente tem menos 5 para y. Esse ponto vai estar localizado aqui no plano cartesiano. E o segundo ponto que a gente encontrou, que foi esse aqui, ó, x vale 2. Primeiro eu vou localizar aqui o 2, ó, a partir do zero. 1, 2. Localizei aqui o valor de x do ponto. Agora o valor de y desse ponto, que é 1. Então, a partir do zero, na horizontal, a gente sobe até o 1. Esse ponto está aqui. Então, vejam que com esses dois pontos, só é a gente ligá-los, tá? Ligando os dois pontos, a gente vai ter aqui o gráfico da função
que foi dada, certo? Agora, minha gente, vou falar um pouquinho aqui a respeito dos coeficientes e a relação deles com o gráfico. O que é que acontece se a gente variar o coeficiente A da função? Veja que essa função aqui, ó, o coeficiente A vale 4 e o coeficiente B vale menos 1. A gente vai fazer uma sequência aqui variando só o valor de A, certo? Ó, vejam a inclinação dessa reta aqui, como ela tá? Ó, a inclinação desse gráfico aqui, certo? Então, esse é o gráfico dessa função. Se a gente mudar agora, ó, ao invés de 4, a gente botou 3 para o A. O que foi que aconteceu? É parecido o gráfico, mas vejam que a inclinação variou um pouco, né? A inclinação diminuiu. Se a gente mudar agora para 2, ó, é a mesma função, só que no lugar do A, agora a gente tem 2. Olha o gráfico que vai dar. Veja que a inclinação aqui já diminuiu um pouco mais, certo? Se a gente mudar aqui agora para 1, ó, nessa função aqui, o valor de A é 1. Quando não aparece número junto com x, é porque o coeficiente vale 1. Então, vejam que a inclinação aqui já mudou também, certo? Se a gente for variando, agora eu vou botar para menos 1. O que foi que aconteceu? Vejam a mudança que ocorreu aqui, ó. Esse gráfico agora virou um gráfico decrescente, né? Se a gente for variando um pouco mais, ó, agora o A vale menos 2. É a mesma função, estou mudando só o A. Ó, vejam que a inclinação sempre está mudando. Então, o coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular da nossa função, e ele influencia na inclinação do gráfico, certo? Então, minha gente, vejam que toda função polinomial do primeiro grau, quando a gente olhar o coeficiente A dela, ele vai influenciar na inclinação do gráfico, certo? Ele é chamado de coeficiente angular, que é chamado também de, a gente vai ver depois, mais a fundo, taxa de variação da função, certo? Depois a gente vai ver que o coeficiente A, ele é exatamente igual à taxa de variação da função, certo? Então, uma observação aqui, duas observações. Quando o A for positivo, quando o A for maior, ou melhor, menor do que zero aqui, quando o A for menor do que zero, quando o A for negativo, a função vai ser decrescente. Decrescente nessa orientação aqui. Ela vai ser decrescente quando o A for negativo. E quando o A for maior do que zero, quando o A for positivo, a função vai ser uma função crescente. Então, ela vai ser crescente, tá? Ela vai dar uma reta crescente. Então, quando você olhar o A da função, quando você determinar o A da função, se ele der, por exemplo, A igual a 4, a função vai ser uma função crescente. Se a gente pegar uma função que o A for negativo, por exemplo, A igual a menos 3 na função, então ela vai ser uma função decrescente, tá? Esse sinal do A aí, que é o coeficiente angular da reta, que influencia na inclinação da reta, ele, se for positivo, a função vai ser crescente, se ele for negativo, a função é decrescente, certo? Agora vamos analisar um pouquinho do coeficiente B da função. Ó, o coeficiente B dessa função aqui vale menos 2. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai variar para essa função só o B. Ó, se a gente mudar agora para menos 1, o que foi que aconteceu? Ó, aqui era menos 2, aqui é menos 1, o B, certo? Se a gente mudar agora para 0, ó, o que foi que aconteceu? Está mudando, né? Se a gente mudar agora para 1, o que foi que aconteceu?
Veja que está mudando. Então, olha só. O B ele é chamado de coeficiente linear da reta. E o B vai ser onde a reta intercepta, onde ela corta o eixo das ordenadas, o eixo y. Então, o coeficiente B da função, quando a gente associa ele com o gráfico, ele vai dar onde essa função corta o eixo y. Então, olha para a primeira função que a gente analisou, essa aqui, ó, a vermelha. Vejam que o B dessa função, o número que está sozinho, vale menos 1. Ou melhor, vale 1, né? Deixa eu apagar aqui, consertar. Vejam que o B aqui vale... dessa função, o B vale 1. Dessa função que eu circulei, que é essa vermelha aqui. Onde é que essa função corta o eixo y? No valor de 1. Olha essa outra função aqui. Quanto é que vale o B dela? Da função azul. Como não aparece, termo independente, é porque o B dessa função vale 0. Então, na função azul, vejam onde é que a função corta o eixo y. Ela corta exatamente, ó, na origem, no 0. Por quê? Porque o B dessa função é 0. Para essa outra função aqui, ó, a verde, quanto é que vale o B dela? Ó, 3x menos 1. Então, o B vale menos 1. Onde foi que a função verde cortou o eixo vertical? No menos 1. Certo? E a função roxa, que foi a última, onde é que ela corta o eixo vertical, o eixo y? No menos 2, porque o valor de B dessa função aqui é menos 2. Então, quando você olhar para a função, identificando o coeficiente B, já dá para saber onde é que essa função corta o eixo vertical, o eixo y, certo? Então, vamos aqui fazer algumas atividades aqui. Olha só. Na primeira questão aqui, a gente vai construir o gráfico dessa função aqui, certo? Para construir o gráfico dessa função, eu vou fazer a mão livre aqui. Como é que você poderia fazer o gráfico dessa função? Primeiro de tudo, a gente vai montar uma tabelazinha, né? O valor de x, o valor de y correspondente. Minha gente, olha só, eu vou aproveitar esse gancho, que a gente já sabe onde é que essa reta corta o eixo horizontal, no menos 2, então eu já tenho um ponto aqui, né? Ó, eu já tenho um ponto que quando x for 0, y vai ser menos 2, certo? Que é exatamente em cima do eixo y, que é o coeficiente b. Então, como eu já sei o coeficiente b da função, que é menos 2, eu já tenho um ponto, que é menos 2 em cima do 0 no x, certo? Que é onde corta o eixo y. E para essa função aqui, a gente já sabe esse valor. Eu vou agora encontrar outro ponto, né? Outro ponto que a gente pode encontrar é o 0 da função. O 0 dessa função vai ser, no lugar do y, a gente coloca 0. Então, a gente... Meu celular despertando aqui. É um compromisso que eu tenho que tomar um remédio. Olha só. Menos 2. Eu posso encontrar o 0 dessa função, é outro ponto. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter, ó, vou resolver para a esquerda, 4x igual a 2. A gente vai ter x igual a 2 sobre 4. X igual a 1 sobre 2, a 0,5. É um ponto dessa função. Então, a gente teria aqui, ó, o ponto quando o y for 0, o x dá 0,5. Com esses dois pontos, eu poderia traçar
tranquilamente a função, certo? Vamos ver como o autor do PDF desenvolveu essa função. Olha só, ele escolheu aqui para x os valores. Ele escolheu para x os valores 0, aqui ó, 0 e 2. Substituindo esses valores dentro da função, ele encontrou aqui menos 2 para y, quando x for 0. Encontrou 6 para y quando x for 2. Então, ele encontrou esses dois pontos aqui, que fazem parte da nossa função. Ó, o gráfico da função vai ser esse aqui. Então, observem que... Deixa eu voltar aqui. Observem os pontos que ele encontrou. Deixa eu voltar aqui. Foi 0 e menos 2, 2 e 6. Vou reescrevê-los aqui. Reescrevê-los aqui, ó. 0 e menos 2 e 2 e 6. Esse ponto aqui, 0 e menos 2, vai ser 0 em x, ó, 0, que é a origem, menos 2 em y. É exatamente, observem que esse ponto vai ser exatamente... Perdão, aqui, ó. Esse ponto é exatamente, ó, o valor de b, que é onde a função corta o eixo y, certo? Então, a gente tem também esse outro ponto, que foi encontrado aqui, 2 e 6, ó, quando x vale 2, y vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vejam que a gente encontrou os dois pontos, localizou no plano cartesiano, e em seguida a gente faz o quê? Desenha a reta, certo? Aquele outro ponto que eu tinha encontrado, que foi o zero da função, ó, o zero da função, a gente encontrou 0,5 e 0, né? O zero da função vai ser em cima do x, tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma. Mas, ó, quando você olhar para o gráfico da função, onde ela corta o eixo x, vai ser o zero da função, que foi o que a gente calculou, certo? A gente já viu como calcular o zero de uma função, né? A gente bota o f de x igual a 0, calcula o valor de x, e esse valor de x é exatamente o par ordenado que vai dar, quando o y for 0, que vai estar em cima do eixo horizontal. Então, mais uma observação sobre o gráfico de uma reta, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Ó, essa função aqui, essa função que foi dada, foi f de x igual, deixa eu voltar aqui, f de x igual a 4x menos 2. F de x igual a 4x menos 2. Ó, observem que para essa função o a vale 4, para essa função o b vale menos 2. Então, só com os coeficientes da função, dá para perceber que ela é crescente. Por quê? Porque o a é positivo. Sempre que o a for positivo, a função vai dar crescente. Para essa função aqui, com os coeficientes, observando b, dá para perceber que ela corta o eixo vertical em cima do menos 2, que é esse valor aqui, ó, do b, que foi o ponto que a gente encontrou aqui. E o zero dessa função, cadê meu lápis aqui? O zero dessa função, se a gente pegar essa função aqui, calcular o zero, se no lugar do f de x a gente colocar 0 e calcular o x, o valor de x, a gente vai ter o ponto que essa função, que esse gráfico corta o eixo horizontal, certo? Então, para a aula de hoje, a gente fica por aqui, certo? Tem outro exemplo aqui, que é resolvido. Eu vou mandar esse material para vocês, essa apresentação de slide na aula. Deem uma analisada nesse outro exemplo aqui, como é que ele resolve.
para a aula não ficar muito grande, vocês depois deem uma analisada, certo? Nesse exemplo aqui. Tem o exemplo 3, que eu não vou cobrar de vocês, por enquanto, que aqui envolve sistema de equação do primeiro grau, certo? Quando a gente tem dois pontos da reta para descobrir a função, depois a gente vai trabalhar, quando a gente estiver trabalhando sistema de equação, a gente volta nessa parte aqui, certo? O exemplo 3, então, deixei ele de lado. E eu quero que vocês, desse material aqui, eu vou pedir para vocês resolverem a questão 1 e a questão 2. A questão 3 não precisa resolver, porque vai ficar para frente, para um momento posterior, quando a gente estiver vendo, quando a gente estiver estudando sistema de equação, certo? Para não ficar muito denso, muito complicado. Então, para essa aula de hoje, eu quero que foi voltada exatamente para a construção de gráfico da função, certo? Do primeiro grau, e dessa análise aí dos coeficientes da função em relação ao gráfico, e do zero da função também em relação ao gráfico. Eu quero que vocês tentem fazer essas duas questões, a questão 1 e a questão 2, para construir o gráfico dessas funções, certo? Vai ser basicamente como a gente fez nos exemplos e no exercício resolvido, certo? Monta uma tabela, escolhe dois valores para x, calculo o y correspondente para cada um desses x, desenha o plano cartesiano. Você vai ter que desenhar com uma régua aí, certo? Você faz o desenho do plano cartesiano, localiza os pontos no plano e desenha, traça o gráfico da função para questão 1 e para a questão 2, tá? Então, minha gente, esse material vai ser disponibilizado para vocês. Na próxima aula eu falo mais um pouco sobre essas questões aí de taxa de variação, essas coisas. Mas para hoje a gente fica nisso, certo? A construção do gráfico de uma função afim e a análise dos coeficientes dessa função em relação ao gráfico. Abraço a todos, uma semana abençoada para nós todos.